questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? A resposta é na igualdade dos graus de elevação. Então vamos aqui ao Filosofia Espírita. Aparece aqui, apareceu. Filosofia Espírita, alusiva à questão 302, concordância. A concordância perfeita entre duas almas se mede pela uniformidade de seus graus de elevação. A superioridade espiritual é, pois, a soma de tudo o que se desperta nos sentimentos. Já falamos alhures, e muitas vezes o que o espírito é perfeito desde a sua origem, por ter saído de mãos perfeitas, e a razão nos diz que de Deus nada pode sair com imperfeição. No entanto, ao dissermos que o espírito é criado simples e ignorante, não queremos dizer que ele é imperfeito. Existe tudo dentro de todos para ser despertado pelas mãos do tempo, no espaço que Deus nos deu. Há muita discussão entre os espiritualistas quanto ao ato de uma alma passar à frente da outra em grau de elevação, sendo as duas da mesma idade sideral. Os questionadores ignoram certas leis espirituais. É nesse avanço de uma passar à frente da outra que a simpatia diminui por lhe faltar analogia ou similitude, né? Por diferenciação vibratória, por não se acasalarem em graus de elevação espiritual. Com o passar do tempo, pode acontecer o contrário. O que ficou para trás toma a dianteira. Isso aí já é alusivo à questão 303, né, da semana que vem. Não que seja uma disputa, nem aí entra vaidade ou orgulho. Cada uma sente as suas necessidades e aciona sua boa vontade de acordo com as suas forças. O amor é sempre crescente, impulsionando a todos em direção ao amor maior, Deus. Pode acontecer que um espírito tenha tomado para sua satisfação ou escolhido para seu maior esforço um modelo moral e, como queiramos entender, o seu companheiro ou sua metade temporal tenha tomado como rumo a ciência. É claro que a simpatia por ideal esfriou entre os dois em serviço, que têm o mesmo objetivo de crescer e prosperar. São nuances da própria vida, ambiente onde a liberdade deve e pode agir. Já tinha ouvido uma abelhinha. O quê? Uma abelhinha. Deixa eu ver, não enxerga não. Pode deixar que ela não vai. Como sendo a felicidade das criaturas de Deus. Jesus deixa que aconteça essas coisas para que os espíritos não fiquem dependentes uns dos outros, mas tenham vivência com todos, e o amor universal possa alimentar a todos na visão cósmica do Cristo. Nós só somos dependentes de Deus. Nós, que temos a oportunidade de escrever alguma coisa para os homens, lhe pedimos que sejam diligentes no serviço que a caridade orienta, para que o amor possa se estender em todos os rumos. Se falamos para os espíritas, que nos ouçam também pelo coração. Entretanto, em vibração de simpatia, usando a argamassa do bem comum, procuremos entrelaçar nossas mãos
para a fraternidade avançar e nos transformar todos em um punhado de estrelas inteligentes que nunca se esquecem de Jesus em todos os trabalhos, pensamentos, ideias, ideais e vivências. Quem não tiver receio de convidar Jesus para ser testemunha de todos os fatos de sua vida, já causa pontos de luz na consciência e chamas de claridade no coração, de modo a mostrar para todos que é uma criatura renovada no Senhor. Que assim seja. Então, esse foco da gente ter esse trabalho de mudança, de necessidade de mudança, é que nem eu falei ontem lá, a questão não é de ambiente, é de prioridade. Tudo está no nosso aceite e no nosso querer. É questão da prioridade. E às vezes a gente inicia um sentimento ou uma virtude de prioridade, mas aí vem os problemas do cotidiano, do dia a dia, e a gente volta a viver como antes, viciado nas atribulações, nas afobações do dia a dia. Tem alguma coisa? Tem um convite que é feito aqui na lição, né? Para a gente entender o outro como sendo o seu momento. Eu tenho o meu momento, né? O Júnior tem um momento dele, o seu Fernando tem um momento dele. O Júnior cresce na ciência, o seu Fernando cresce na arte, o Carlos cresce lá no trabalho dele, e às vezes a gente não entende essa coisa. E isso aí que a questão de simpatia, isso às vezes nos distancia, né? Lá em casa, por exemplo, a Roberta vive muito afastada da gente, né? Então aquela coisa que unia, que juntava, já deixou a simpatia. Não está falando de empatia. Empatia é uma coisa, simpatia é outra. Qualquer problema que tiver, se ela precisar, nós estamos juntos. Se nós precisarmos, ela provavelmente vai estar junto também. Mas a questão de você estar ligado, aquele elo que às vezes a gente cobra muito, né? Hoje em dia as famílias estão muito divididas. É natural, é natural. E ele está mostrando aqui também que isso aí faz parte desse processo de evolução. Para a gente entender que, ontem mesmo uma pessoa se aproximou aqui da casa aqui, pedindo ajuda, e a pessoa está numa situação pelo desencarne do filho. Natural, pô, foi um pedaço da pessoa que se foi de uma forma trágica e tal. Mas quando você tem um entendimento do espírito, isso aí facilita muito para tu viver esse momento. Eu não estou criticando a pessoa não, entendeu? Eu me coloco no lugar dele, eu imagino como é que seria a minha reação. Eu não sei, né? Agora no momento, analisando à luz do esclarecimento, o caminho é esse mesmo, né? Quem foi porque precisou. Quem ficou porque precisou. Então, é bom a gente se acostumar com isso aí, porque a doutrina espírita, a proposta dela é essa, né? De você não ficar arrastando ninguém, a questão da alma gêmea, a questão da alma metade, isso não existe. Cada um, né, cuidando de si, ainda mais nesse momento que a gente vive de tanta dificuldade. Então nós temos que nos posicionar dessa maneira. Isso é o que prega a doutrina. Ninguém arrasta ninguém, ninguém leva ninguém, a não ser pelo exemplo que você dá, entendeu? No esforço que você faz para adquirir teus conhecimentos e tal. Podemos ter uma amizade muito grande, mas o universo do Carlos é um, meu é outro, entendeu? Isso não significa que é um orgulho, é uma vaidade. Não, não é. É o momento de cada um de nós, né? E a gente às vezes cobra muito isso um do outro. Isso causa até inimizade às vezes, né? Uma amizade bonita, porque se afastou, virou uma inimizade. Uma inveja da minha parte porque o Carlos cresceu, né? De repente ele pode também ter aquela pedância, né? Porque evoluiu mais. Acho que não tem que ser assim. Fulano continua sendo meu amigo, fulano continua sendo meu irmão. Só que estamos em patamares diferentes. É legal uma passagem de Platão, quando vê Diógenes, vai lá visitar ele topa pisando, aí vê o tapete vermelho na frente da universidade, estou pisando na vaidade de Platão. Quer dizer, ele está vendo que Platão, ele acha que Platão está numa soberba pelo construído, por ser
o dono, o presidente, o diretor daquela universidade. E aí ele fala, estou pisando na vaidade de Platão. Platão, por sua vez, fala, você quer dar uma de humilde, mas eu vejo a tua vaidade pelo buraco da tua roupa. Quer dizer, Platão vê naquele ritual dele de desprendimento essa vaidade de superioridade espiritual. Quer dizer, cada um vê da tua forma a vaidade do outro. Carlos, tem uma outra situação também nisso tudo aí, que às vezes nós nas nossas reuniões, nas nossas preces, né, a gente costuma muito evocar Bezerra de Menezes, André Luiz. A gente está vendo que seria uma pretensão muito grande nossa, no estágio que nós estamos, a gente querer o Bezerra de Menezes presente na nossa reunião. E às vezes você até deprecia um companheiro desencarnado que está ali com a tarefa de ajudar, né? Que faz um esforço danado para até te xingando ali na hora, Bezerra, cara, eu que estou aqui ralando. Entendeu? Então são situações que às vezes você cria obstáculos desnecessários. Né? Eu estou vivendo a minha prova, eu estou vivendo a minha expiação, eu tenho que me conscientizar disso. Não vou pedir a Deus? Vou. Não vou fazer uma oração? Vou, entendeu? Mas daí eu achar que, pô, Bezerra de Menezes é meu empregado para resolver meus problemas, tem uma certa distância. É contar com a colaboração de quem está do meu lado. Às vezes até alguém que está num patamar um pouquinho mais abaixo, mas simpatiza contigo, quer colaborar. E você, na tua pretensão, você acaba afastando, entendeu? Então eu vejo por esse lado essa questão de simpatia. Ah, já leu, já? É muito complicado. Já falei. Às vezes as pessoas falam, comenta assim, ficou rico, não fala mais com os pobres, não é assim que comentam? Eu acho que assim, é que o dia a dia de cada um é diferente do outro. E nem você falou da Roberta, pô, a vida da Roberta. A vida da menina é trabalhar. Mas foi só um exemplo. Eu sei, 3 filhos. Eu fico vendo a vida da Mônica agora com outro emprego, entendeu? Fica complicado. E cada um tem as suas coisas, né? Mas isso não quer dizer que a gente deixe de gostar, deixe de ter aquela união, né? É cada um com o seu dia a dia para resolver, né? E acaba se distanciando mesmo. Isso acontece. Eu separei aqui uma leitura, eu acho que não era essa que eu ia ler não, mas ficou marcada essa, de repente eu li tanta parte de tantos livros para trazer o tema é igualdade. Isso aqui fala na época de Jesus, que ele fazia a palestra dele lá, na tarde e noite, um encontro num galpão, que era um depósito de peixe lá da comunidade, e Jesus ali toda tarde ia lá e fazia uma explanação e sobre assuntos que as pessoas escolhiam ali. Aí André pede para Jesus falar sobre essa situação de igualdade, porque relata aqui nessa história que André era discípulo de João Batista. E aí, ele conversando numa noite ao luar com João Batista, André cai num sono, depois João Batista vai e o acorda e ele sonolento, não sabe se é o próprio João Batista que fala ou se é alguma coisa, alguma transferência, alguma comunicação espiritual vindo por João Batista, né? Que coloca que Jesus já estava, que esse Messias já estava encarnado e que ele era o primo de João Batista, Jesus. E aí André fica alucinado, né? Não dorme a noite toda pensando nessa situação e depois conspira uma situação toda para levar o irmão a Jesus também, porque o irmão era meio descrente de tudo, meio bicudo também. Então ele leva o irmão porque queria que o irmão se modelasse nessa fraternidade mais amável, mais fraterna, né? E aí ele pergunta a Jesus aqui o que seria igualdade. Aí Jesus fala para ele na reunião: sendo Deus todo amor e justiça, não poderíamos acreditar em desigualdade no mundo e no grande rebanho do seu coração.
Contudo, assim como tu não és capaz de encontrar uma folha igualzinha à outra na imensidão da floresta, nem árvores, nem animais, nem insetos, também não encontrastes nunca um rosto chorando, sorrindo, ou em estado normal, igual ao outro, na sua estrutura física e no caráter, na disposição do bem. No fundo, todos somos feitos iguais, como certamente as coisas que nos cercam, porém cada um de nós e cada coisa se encontra, como expressa no sonho de Jacó, em forma de escada. Cada um e cada coisa vive em um degrau da vida, expressando o mundo em que vive. Jesus faz uma pausa, esperando a assimilação dos companheiros com serenidade. Faz uma pausa aí também. Será que todos entenderam ali a colocação? Repete, por favor. Ele coloca aqui o seguinte, André questiona Jesus, fala sobre a igualdade, e ele coloca que Deus faz todo mundo igual, inicia simples e ignorante e tem a sua caminhada evolutiva até a perfeição, ou quase perfeição. Só que no plano físico e nessa estrutura, nesse caminhar, tem variáveis, tem situações, e cada um ou retarda ou avança. E aí vai tendo essas diferenças de comportamento, de pensamentos, e nessa transformação física é legal que a gente vai ver muitos livros mostrando que nós temos o corpo perfeito pelo jeito que somos, pelas necessidades que precisamos. E aí vem essa diversidade de formas, de personalidades. Nós criamos essa individualidade, mas temos que ter foco que o trabalho é na coletividade. E Carlos, é importantíssimo isso aí, né, para o nosso entendimento, porque no relacionamento com as pessoas nós temos que levar isso aí de verdade em consideração. É a nossa realidade, né? Com certeza. Se a gente tem essa pretensão de estar numa situação melhor amanhã, nós temos que lembrar disso aí hoje, entender a posição do outro, entender a minha posição nesse contexto todo. E esse melhor amanhã é conflitante, que a gente tem que entender qual é o melhor que eu quero. O que é o melhor amanhã para mim? O que eu consigo segurar e me harmonizar com aquilo? Porque se eu quero o melhor espiritual, eu tenho que saber que nesse caminho até a melhora, esse processo de transição, são perturbações pesadas. Trabalho árduo. Eu tenho capacidade para isso? Ou primeiro eu tenho que me estruturar no material, entendendo os altos e baixos desse caminho, para depois, ciente desse mundo físico, desse mundo material, que depois Salomão vem dizer que é tudo vaidade, depois que já está velho, brocha, já está isso, já está aquilo, falar é vaidade, quando estava novo, na flor da idade, queria pegar todo mundo, queria isso, aquilo. Então, depois, quando já está falido, é difícil. Agora, enquanto a gente tem forças, isso aí que é o trabalho legal, que a gente está ali avaliando, aquilo ali não é legal, mas aquilo me chama, mas o certo é aqui. Eu tenho que lutar contra aquilo. Então, a gente tem que lutar contra a matéria, contra, os prazeres da carne. E não contar conforme, acho que foi você que falou ontem, né? Com aquele estalar de dedos. Não, Senhor, eu quero, aí vem, Jesus na sua candura, Bezerra de Menezes. Não é, isso não se processa assim, entendeu? É esse trabalho duro de você, primeiro, reconhecer que você não foi criado simples e ignorante, mas não deu um passo adiante, não fez nada para dar um passo adiante. Então, por que você vai exigir essa maravilha amanhã? Não vai acontecer. Não vai acontecer, primeiro, porque não tem base para consolidar uma filosofia de vida muito
muito arquitetada, com detalhes que a gente acha que é simplista, mas não é. A gente fica deslumbrado com as mensagens que chegam de determinados espíritos, determinados livros que você lê, que te pintam um horizonte no plano espiritual, um romance. A gente é muito coração, a gente tem que ser um pouco mais racional. Acho que só levantar a mão, eu aceito Jesus, e pronto, tudo está alicerçado, tudo está feito. Aí continua. André, será que quando alimentas o ideal de igualdade, não pensa somente em seres igual aos que se encontram bem situados no mundo da riqueza e no domínio dos poderes da terra? Já pensaste na igualdade daqueles que se encontram no vale dos leprosos, sem esperança, para que possas, com fé que tens, consolidá-los? Quer falar alguma coisa? Não, eu estou pensando aqui, eu não sei o tamanho da lição, a gente começa a falar, instiga, né? Não, mas dá bastante tempo. A gente só quer comparar com quem está lá em cima, a gente não compara com quem está lá embaixo, não. A gente cria uma régua só olhando para o alto, não olha para baixo e ignora, e se coloca como pequenininho, como sofrêncio, como coitadinho, e a gente não vê, tem gente com uma carga, com uma cruz pesadíssima e está rindo. Às vezes eu estou lá meio revoltado dentro do meu carro, com o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, e está o garoto vendendo bala, os outros lá, o sol no quembo ali, e um está brincando com o outro, rindo com o outro. Eu fico assim, cara, que idiota que eu sou, né? Que idiota que eu sou. Aí, isso aí é a noção de que dinheiro não traz a felicidade, traz uma obsessão de querer mais. E a gente vai nivelando isso com mais poderes, com mais possibilidades, no plano de dominação, no plano de se colocar como a referência e não se igualar de irmão para irmão. Será que já passou pela tua cabeça seres igual na posição em que te encontras, aos andarilhos sem destino e às vezes sem pátria, passando as maiores necessidades que o destino lhe impõe, para que, junto a eles, possas idealizar meios e movimentar recursos, pelo que já sabes, para aliviá-los dos seus sofrimentos? Aí nós estamos falando hoje de venezuelanos, de sírios. Com certeza. Será que pretendes igualar-te aos velhos sem teto e às crianças órfãos, para que, junto a eles, venhas a colocar a tua inteligência a serviço da segurança desses que sofrem o desprezo na carne e no coração? Por certo que não. A igualdade que todos, ou quase todos, pretendem, meu filho, tem algo de egoísmo, tem muito de bem-estar próprio. Todo homem revoltado na vida o é porque não conseguiu atingir o lugar que todos desfrutam nos píncaros dos poderes de César. Seria muito mais justo e humano se ele quisesse beneficiar os outros, desfrutando também que ele trabalhasse em silêncio em qualquer labor em que a dignidade fosse a meta, em que a sinceridade fosse o comando, em que o amor fosse o interesse. Mesmo assim, não seria igual aos teus semelhantes, por existirem detalhes que não percebes, impedindo essa possibilidade. Quando o impulso de desigualdade acende no coração de um homem, é para ser desigual aos pobres. Quando o impulso de desigualdade acende no coração de um homem, é para ser desigual aos pobres, aos párias, aos incultos, mesmo pertencendo a essa faixa de testemunhos. Devemos lutar com todas as nossas forças, no sentido de que todas as camadas da vida
ao se aproximarem de nós, sintam no coração que estamos nos apresentando como se fôssemos eles, em benefício deles, esquecendo posições, caso hajam, esquecendo sabedoria, caso a tenhamos, esquecendo fortuna, caso desfrutemos dela, e sendo igual por amor, pois a caridade se estende sem barreiras. Na verdade, vos digo que todos somos iguais em Deus, mas diversificamos-nos ao infinito para que possamos fazer parte da criação na melodia harmoniosa do universo. Isso aí é muito profundo, né? E terminou? Terminou. Muito profundo, porque infelizmente a gente, quando fala de desigualdade, né, quando a gente às vezes reclama, às vezes a gente lamenta, né, e é exatamente por isso que a gente não consegue ser superior ao outro, né, em tudo que a gente faz, entendeu? Passou pela minha cabeça diversas situações, quando eu, em nome dessa desigualdade, às vezes eu aponto lá, B, C, o governo, não sei quem e tal, é porque eu estou mesmo discordando entendeu? Do que está acontecendo, eu estou olhando para o meu irmão, então não estou, eu estou pensando em mim, estou pensando na minha situação. Eu quero aumento de salário para quê? Né? A gente estava até conversando sobre isso aqui, a questão dos valores, né, do dinheiro, né? Que nesse mundo a gente, nessa vida que nós levamos agora, a gente tem, isso aí causa muita revolta. Ele falou ali nisso ali, né? Por que eu estou revoltado, né? Eu faço essa comparação, eu faço esse paralelo, eu olho lá para baixo, né? Eu estou olhando lá para cima, eu quero ser superior para poder dominar, para poder mandar, entendeu? Para ter um conforto maior dentro da minha casa, e eu esqueço que aquele conforto, às vezes, o irmão ali, coitado, se eu fosse mais solidário, se eu fosse mais fraterno, a gente não está falando de um desprendimento assim, Carlos, eu penso total que isso é impossível, eu tenho a minha família, eu posso estar entendendo isso aí, mas será que a minha mulher e meus filhos estão entendendo? Será que eu não vou criar uma discórdia, um desentendimento, uma perturbação dentro de casa, se eu tentar seguir isso aí ao pé da letra? Então, olha o estágio que nós estamos. Tu reconhece o que tem que ser feito, tu sabe o que precisa ser feito, mas te falta muitas das vezes a coragem para você botar aquilo ali em realidade. Aí vem um outro questionamento. Por que eu, lá no comecinho, eu não tentei passar para meus filhos isso aí? Se é bom para mim, tem até um ditado muito aí entre os espíritas, né? Se é bom para mim, se a minha religião é bom para mim, não tem que ser boa para os meus filhos também? Entendeu? Claro, respeitando o direito deles de escolha, mas eu tenho que influenciar sim. Os evangélicos estão errados quando eles fazem isso lá com a família deles? Não estão, não. Pode estar no geral, né? Mas ali, o chefe daquela família ali, se ele está dentro da igreja evangélica, e se ele está bem, ele quer levar os filhos dele para vir, por quê? Porque ele quer o melhor para eles nesse sentido. Mas voltando à questão aqui, a questão da educação, do conhecimento espírita, né? Eu tenho essa obrigação de passar, até para que eu possa vivenciar. E nesse conceito de igualdade, que nem Jesus finaliza ali, é muito inteligente a colocação dele, que a gente tem que trabalhar, temos que ser monge sem monastério. Temos que ser monge dentro da nossa casa. Se a gente não consegue levar a família para o centro espírita, que a gente possa levar o centro espírita na família através de mim. Isso. Através do que eu estudo, do que eu acredito, da minha crença, dos meus aceites, das minhas certezas. Então, só um parênteses do que tu está falando. O seguinte, não é levar lá para dentro da nossa casa, comunicação de espírito, incorporação de espírito, prece de carta, não. É a ética, a moral que a doutrina espírita prega constantemente. E a gente tem que ter nesse interagir com a família, a gente tem que entender essa desigualdade, essas nuances de personalidades. Parece muito com o pai, parece muito com a mãe, mas não é o pai e não é a mãe. Eles têm também as propriedades deles e a gente tem que trabalhar isso de uma forma amorosa, a não agredir ou perturbar de uma forma muito maior. Ontem eu fiz até minha mulher chorar
num ponto de vista meu, eu não sei se ela chorou, sabe, de vergonha, ou se ela chorou de entender o que eu estava dizendo, porque eu estava muito irritado. Estava muito irritado com uma situação de comportamento da minha filha mais velha. E que eu fiquei irritado porque com a minha filha mais velha eu não discuto. Eu não entro de frente numa discussão aberta. Eu já tive muitas, e eu já tive que tomar a decisão de falar, quer sair de casa, então sai agora. E saiu, mas depois voltou, porque viu o molezinho que perdeu. Mas eu arrisquei. Já tive muitas situações que era aquilo da ODS. E hoje eu não quero ter mais esse tipo de confronto. Mas eu coloquei para minha mulher, a casa é sua, você é a mãe. Por que você se coloca numa situação inferior? Porque ela fecha um pacote e você é a escrava que vai finalizar tudo. Você quis comprar isso, você quis fazer assim, então o problema é seu. Você vai e faz. Se você quer que alguém pegue, eu não tenho carro, o teu pai tem, vai e fale com ele. Então ela procura te usar porque ela não quer também falar comigo. Ela não quer também estar nesse ponto, porque eu sou bicudo também. Eu vou usar às vezes armas que ela vai ter que se desprender. O problema talvez seja esse, do bicudo não se dê. Ela vai ter que se desprender. Essa semana mesmo, ontem foi aniversário do Kaique, aí o celular dele que ele deixou cair quebrou. Eu fui consertar a metade do preço do celular. É mais fácil comprar. Aí eu falei, não vou comprar. Só que o Kaique, como eu disse, ele faz aí até a edição, ele entende uma porção de coisas, ele consegue até coisas que é paga de graça. Eu fico, ô moleque, olha lá, daqui a pouco a Polícia Federal está batendo aí na porta, hein? Aí eu falei, pô, o garoto é tão inteligente, até demais até. E na medida do possível ele está, no meu entender, acima da média. Só que eu não dou o braço a torcer, eu sempre me arrebento para não deixar ele estacionado muito naquela forma. Ele vai ver esse vídeo agora, tu fala. Eu não vejo tudo não, eu que falo. Você entregou. Aí, Kaique, tá vendo? Ele vai ver o vídeo. Mas aí, eu cheguei e falei, aí eu falei, pô, Kaique, o que eu posso dar é R$1.000. Mas vai lá, pede lá, Carol, fala que é o presente de aniversário, ela completar, e aí tu pede, enquanto no que ela for dar, o quanto você quer no celular. Se ela puder dar mais 1.000, tu compra o celular de 2.000. Tu compra o que tu puder. 8.199 no ponto frio. Você quer 4 GB, a 8.199. Não, mas eu comprei um de 64 GB. E de tudo em R$1.400. Mas aí, no final... Na loja americana está R$1.400 hoje. Eu comprei esse daqui de 32. Deixa eu terminar, não vou falar de celular, não. 1.100. O negócio, Marcela, que ele foi pedir um dinheiro a ela. Ela chegou e falou, tá maluco? Você quer um celular de R$1.500, de R$2.000? Tá viajando? Aí... falei, você pode ter um de 8.000. O teu irmão não pode ter um de 1.500. Isso não é o argumento. Se eu tivesse, eu daria. Ela trabalha? Trabalha. Se eu tivesse, eu daria. Eu pago viagem, eu levo ele, eu isso, aquilo, mas agora eu não tenho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Aquela outra ali não é a mensagem. Eu não tenho. Eu não posso dar, essa é a mensagem. Então, às vezes, a gente constrói um castelo e se põe ali dentro do nosso ego e depois a gente não tem nem a delicadeza. Ela só é errada em levar o problema para dentro. Quem é que pode dar 200 e eu me comprometo a pagar esses 200 depois? Aí, quer dizer, eu não tenho. Eu não posso dar agora. Parcela em 20 vezes, aí eu dou lá na frente, que a diferença eu vou ver como é que é. Não, mas não conversa. Agora ele põe e fecha nessa grosseria. Agora a gente vê a dificuldade, né? A gente vê a dificuldade que é, até foi falado ainda há pouco, você viver aqui nessa condição que nós estamos. O normal
ponderar, pensar antes. Não, o normal, isso aí, a atitude dela é nossa. Nós todos estamos aqui, na maioria das vezes agimos assim. A primeira palavra que chega é uma pedrada, entendeu? Não, entendeu? Quando a gente chegar a esse ponto de estar nesse patamar que você falou aí, de você estar olhando o outro, olho no olho, na tua altura, aí a terra se transforma, né? E deixa de ser esse poço de problemas que a gente vive, né? Naquele livro que tu me prestou, que eu estou viajando, da Maria, ela teve várias encarnações aqui na Terra depois da passagem, né, que aconteceu, né, com Jesus. Ela ficou doente, ela ficou preocupada com o sustento dela, porque ela não estava podendo trabalhar. E ela fala, e ela disse que ela se preocupa muito para a gente orar mesmo, pedir, se entregar, porque ela vê a dificuldade que o encarnado tem, porque ela já vivenciou isso aqui muitas vezes, né? Ela já teve muitas encarnações aqui na Terra, e ela disse que é muito difícil, sabe? Eu fico imaginando, para ela. Ela era uma repórter que fazia uma coluna mais espiritualista para um jornal, e ela teve esse problema, mas aí é que está, Maria teve medo da falência, de não. Aí você vai ver pessoas hoje que conseguem entender um desprendimento e de repente é por causa do ambiente que a gente vive hoje. A gente vai ver esse coronavírus aí sendo um divisor de águas de comportamento. E a gente vai ver hoje se abrindo situações diversas, impossibilidades que a gente pode ser autossuficiente, não precisar se prostituir, se corromper por interesses materialistas. E num livro de uma cientista e de uma pessoa que seguiu a dieta ou a doutrina dela lá, no final as duas acaba com a divulgação do processo de viver de luz e coloca a humanidade hoje ainda não está na altura para receber essa mensagem. Aí tu vê assim, meu Deus do céu, duas pessoas não são religiosas, a cientista era até não acreditava em Deus, não tinha nenhuma aproximação com religiosidade, e depois vê um trabalho de desapego, de lutar contra a viciação de comportamentos, de alimentação, de projeções, de uma porção de coisas, e que vai mexer com o império de muitos poderosos. Ela vê naquilo tudo e ela desiste de propagar essa ideia, porque não tem uma palavra amiga ali para elevar, é todo mundo só arrebentando, porque você está mexendo com interesse. A maior parte dos ateus, dos agnósticos, eles acreditam em Deus sim, mas da forma dele. Por quê? Eles têm um entendimento e conhecimento melhor de Deus do que aqueles que têm uma doutrina, uma religião e seguem, porque eles estudam aquilo. Então, se o cara, o subconsciente dele, mantém para ele estudar, é porque ele realmente vai estudar, e algumas coisas, porque ele sempre, o princípio dele não teve ser agnóstico, ele sempre leva as coisas no princípio da lógica. Ele sempre leva as coisas no princípio da lógica. Então, a lógica dele é de não acreditar, mas no fundo ele acredita. A maior parte dos ateus, dos agnósticos, com certeza acreditam em Deus, acreditam na existência de Deus. A Luga Marques, que o senhor mandou a mensagem, não foi? Para o grupo, que foi aqui a passada aqui, ela não tem religião, ela é espiritualista, mas ela não tem uma religião. Não sei se você já viu ela falando, ela não tem religião. E ela convive com a espiritualidade que ela começou a desenvolver, a mediunidade dela aos 3 anos de idade, né? Ela já vem convivendo com isso há muito tempo. E eu vi uma parte que ela falou, inclusive nesse livro também está falando, que a população aqui na Terra, se for contar aquele que se preocupa em atentar a ver
além disso aqui, do material, do terra, até hoje comentei com você, Nelson. Exato. A se elevar acima disso, que acima tem uma parte espiritual, que tem aquele trabalho, que nos traz todas as informações, que luta para ajudar a gente, porque é um sacrifício eles ajudarem a gente, que a gente é uma topeira, fica ali, ó, parado, pacado, e eles estão ali te elevando, mandando a mensagem para você, tentando te ajudar. Isso é muito grande. Tanto a Maria falou, quanto a Luna Marcha estava falando, que é muito difícil. Tem pessoas que eu digo por mim, eu antes da partida do meu filho, foi que eu conheci essa casa, conheci o Evangelho, segundo o Espiritismo, fui conhecer o Livro dos Espíritos, tudo que Denilson me passou, eu não tinha noção de nada, nada. Eu sabia que Deus existia, Jesus, Maria, mas além disso, eu não tinha, assim, a informação que eu tenho. Eu falo a verdade, eu agradeço a morte do meu filho, que foi através dela que eu fui ter o conhecimento que eu tenho hoje. Procurei ter. E não tenho quase nada. Imagina naquele tempo, não tinha nada. E assim vive muita gente que só está se preocupando com o material, com as festinhas, com a roupa de grife, com a posição social. Então, é muita preocupação deles no mundo espiritual sobre isso. Porque tem pessoas que chegam lá nua e crua. Mas, Tânia, a gente tem que ver que esse é um mundo de provas e expiações que está se modificando e que é necessário, é o ambiente de um mundo de provas e expiações. A gente vai ver, a culpa é de quem? É de Deus. Não. É de Deus. Ele que criou tudo. Ele que criou tudo. É um processo evolutivo. Nós estamos estacionados no mundo de provas e expiações. A gente se modificou. A gente sabe da modificar. Agora, o que é se modificar? Sentir pena dos outros? Se modificar, eu entendo, mas eu ponho em prática. O meu corpo hoje é um corpo saudável? É um corpo sadio? E por que não é? Foi Deus que me deu essa desgraça? Não, fui eu que criei. Então pronto, mas são possibilidades que a gente está sendo inserido. A gente vai ver que até a célula do nosso corpo grita e joga contra nós. Ela quer o material. Isso tudo são situações que a gente está se expurgando de ambientes. A gente tem que entender que estamos aqui de forma transitória e vamos evoluir, mas depende do nosso aceite, mas o aceite empírico ali, ó, acredito e realizo. Então a gente tem que ver que o deixar de fazer isso, de se alimentar daquilo, ou qualquer tipo de situações, tem que partir de mim, eu espírito, e não eu ego, eu corpo. Vai gritar, vai doer no meu espírito, porque ele está viciado nisso. Mas isso é um processo. Isso é um processo que começou lá no reino animal, ou até no mineral. E eu venho, é um processo que está entranhado. Eu tenho que morrer para nascer maior, melhor. Então eu tenho que entender esse processo de crescimento que está num ambiente em que eu vivo. O ambiente que eu vivo, essas aberrações que todo mundo fala, é tudo matéria para eu crescer, para eu trabalhar. Se eu preciso a paciência, eu vou no lugar de santo. Como é que eu vou trabalhar lá? A paciência no lugar de santo, se está todo mundo ali em paz. Eu tenho que ir na perturbação. Ali é que eu vou ver se eu tenho paciência. Então, quer dizer, esse mundo aqui é perfeito para que eu cresça. Só que na hora que eu vejo os exercícios para estar em atividade, eu grito, eu me assombro, eu fico assustado. Eu agora mesmo falei com o meu sobrinho, falei, ó, isso aqui é um caminho pequeno, dá para você ir de bicicleta. Pô, mas o cara fez aquilo, ele não sabe andar. Aí eu tive que levar ele no caminho para ele aprender o caminho, até o trabalho dele. Aí mostrei para chegar até a Urucânia ali. Falei, isso aqui é rápido. Pô, todo dia pegar a bicicleta. Eu falei, sabe o que eu já fiz hoje? Eu acordei às 6 da manhã,
fiz minha série de exercícios, fiz minha oração, olhei o sol nascendo, isso tudo eu fiz hoje e de uma forma a agregar para mim. Hoje, agora, desci, fiz o estudo hoje do que vai ser falado hoje. Tudo hoje, de 6 da manhã até as 8h30. Aí você vem falar de pegar uma bicicleta para ir até ali. E teve tempo de pensar na tua conta bancária, na tua preocupação que vai pagar amanhã? Não. Então, a gente tem que ver nas situações proposta de elevação e não de prejuízo e não de problemas. O problema todo é esse, a gente só deprecia as provas e a gente ainda reza: afastai de mim, Pai. Malamente. Gente, vamos lá então. Vamos tirar aquele minutinho, né? Final da reunião, está o horário, estou olhando ali, o relógio está correndo. Vamos silenciar o nosso íntimo aí, né? Os nossos corações. Cada um tem o seu ritual, tem a sua forma de se dirigir a Deus, a Jesus.